na plateia. Amigos, que esta jornada de estar ao serviço de Angola e também de Portugal, por termos interseções nas nossas histórias, tanto amigos, que eu ganhei. Minhas senhoras e meus senhores, antes de entrar propriamente no cerne da questão que a todos aqui nos reúne, eu gostaria de fazer duas notas prévias. A primeira é para vos testemunhar o quanto me deleito pela peculiar hospitalidade portuguesa, acrescida com gestos de enormíssima simpatia por parte dos amigos de que eu beneficio sempre que eu me encontro nesta cidade, que ainda se chama a cidade das Sete Colinas. Minhas senhoras, a nota prévia estende-se também para vos testemunhar o meu deleite em virtude de eu ter aquecido ao convite da editora Perfil Criativo, em primeiro lugar, para prefaciar a publicação da autoria de José Bento Duarte sobre a proeza da primeira travessia da África Austral. Eu aqui especifico no sentido transversal, porque a travessia também podia ter sido feita no sentido longitudinal. Mas essa travessia foi no sentido transversal da região da África Austral, do continente deste. Realizada por dois nativos angolanos, essencialmente no decurso da primeira década do século XIX. E, em segundo lugar, estou grato à editora que me encorajou a consumar há 96 horas, porque estou cá, é o período em que eu me encontro cá, desta vez em Portugal, e em pouco menos de 7 horas, porque a travessia agora já se faz por via aérea, não no sentido transversal, mas agora no sentido longitudinal e ascendente de quase todo o continente verso, exclusivamente para juntar-me a esta solenidade, que se realiza no mais, na minha percepção, no mais icônico monumento que simboliza o pioneirismo do povo português entre os europeus nas expedições marítimas transoceânicas e intercontinentais, e que determinaram o virtuoso encontro de portugueses e a partilha da sua língua com alguns povos em todos os continentes habitados no nosso planeta. Creio que não destoará, e me desculparão porque trago a sensibilidade do hemisfério sul, se algum dia o topônimo deste respeitado monumento for o padrão das expedições marítimas portuguesas. Pela sua natureza histórica, refiro às expedições, e mundialmente incontroversa e dignificante para Portugal. E especificamente sobre a interessante obra que nos reúne a todos aqui e hoje, começo por referir que revisitar temas da história de um país é sempre pertinente, contanto que sirva para elucidar a sociedade sobre assuntos cujo equacionamento requeira alguma atualização do conhecimento acerca de um dos principais patrimônios imateriais de qualquer sociedade, que é a história. A história é efetivamente um patrimônio inevitável de qualquer sociedade. Identificador, inclusive, ou identitário. Minhas senhoras e meus senhores, a pertinência da narrativa deste livro é sustentada pelas seguintes quatro razões. A primeira, no nosso humilde entender, resulta de, no ano passado, ter sido celebrado o 50º ano após o triunfo da Revolução do 25 de Abril em Portugal, e que libertou o nobre povo português do desumano fardo de suportar a defesa do colonialismo e no tocante aos povos dominados
a submissão ao mesmo. Foi o 25 de abril que esteve na liderança deste processo também. Em segundo lugar, o que justifica e concede primazia a essa narrativa desse livro é que comemora-se este ano o cinquentenário da Constituição de Angola em Estado independente, soberano e fraterno do povo português. Em terceiro lugar, a circunstância de, na Europa no geral, e em Portugal também, se assistir à emergência de nacionalismos que pretendem conciliar a história do relacionamento da Europa e de algumas das suas nações com as outras nações do mundo, com vista a fundamentar a sua base doutrinária. E, finalmente, a assunção pelo universo de chefes de Estado do continente berço da humanidade, refiro a África, evidentemente, reunidos no dia 15 e 16 de fevereiro do ano corrente, eles assumiram o lema da União Africana para o ano 2025, e esse lema, segundo esta cimeira, diz que a União Africana esforçar-se-á por conseguir a justiça para os africanos e os povos de descendência africana através de reparações, não necessariamente pecuniárias, mas holísticas, tendentes a repor a dignidade dos africanos, em virtude de, durante séculos, os povos do continente haverem sido submetidos a desvantagens eugénicas pelas transitoriamente triunfantes comunidades externas. Coincidentemente, o presidente pro tempore da União Africana, eleito para o período em apreço, é o chefe de Estado de Angola, circunstância que valoriza ainda mais a obra que se apresenta hoje, em virtude de Portugal ter sido a potência administrativa de Angola durante os séculos. A despeito do livro apresentar-se com um título que sublinha a relevância do capítulo com a narrativa da proeza dos dois nativos de Angola, que consumaram o mesmo itinerário de ida e regresso, atravessando a região meridional do continente, desde o Planalto Setentrional e Central de Malange, em Angola, ao Planalto do Noroeste de Tete, em Moçambique, dois planaltos interiores localizados em latitudes diferentes do continente, o autor inaugura a narrativa do livro com as concepções essencialmente especulativas e supersticiosas que se difundiam na Europa sobre a África, os africanos e os mares circundantes antes do advento da era das expedições marítimas ibéricas, sobretudo lideradas pelo nobre povo português. Sobre vestígios de antropofagia e de repugnantes ações vernaculares de sociedades discretas em África, existe a muito elucidativa obra de Henrique Galvão. Abro parênteses. O mesmo protagonista do sequestro, em 1961, no Mar das Caraíbas, do navio Santa Maria. Fecho os parênteses. Resultante da investigação por este oficial português, investigação de campo, e da entrevista sobre essas práticas em comunidades do Noroeste e Nordeste de Angola, e publicada em 1947, esta investigação, sob a estampa da editora Jornal de Notícias. Muito provavelmente, alguma das excelentíssimas figuras presentes nessa sala devem recordar-se dessa publicação de Henrique Galvão. Existem alguns relatos, segundo os quais, ainda hoje, entre os Baçás, é uma tribo, é uma comunidade, nos Camarões, parece ainda existirem vestígios da prática de velarem durante 9 dias o sepulcro de falecidos para prevenirem que possam ser exumados por filiados em sociedades discretas praticantes desses repugnantes atos. O que dá consistência ao relato do autor, Dr. José Bento Duarte, que efetivamente essas práticas devem ter existido.
Há um esclarecimento científico por ser feito à escala mundial, com vista à elucidação adequada dos fundamentos, procedimentos e reminiscências dessas práticas em comunidades ainda retrógradas de todos os continentes. Eu sou cultor da medicina e sou especialista em patologia. E sei que no Pacífico existem comunidades e alguns arquipélagos que infectam-se por via da antropofagia e, sobretudo, dos cérebros de membros das suas comunidades infectados com vírus. Provavelmente, essas pessoas até falecem por causa dessas doenças neurológicas virais. Essa doença chama-se a esponjose, a encefalopatia esponjótica humana. É o equivalente da encefalopatia esponjótica bovina, que dá a doença da vacas louca. É uma doença viral. E por esta via se conhece que ainda há comunidades humanas na Polinésia que também são afetadas. Mas, muito provavelmente, meus senhores e meus senhores, os mitos relatados pelo autor José Bento Duarte no livro devem também haver servido para valorizar, na corrente da opinião pública, o estoicismo e a bravura dos navegadores, para os alcandorar na imaginação popular ao legítimo estatuto de heróis ou mártires nacionais, respectivamente, para os que sobreviviam, como na descrição de Luís Vaz de Camões, no canto 5º, na 39ª estrofe dos Lusíadas, sobre a figura do Adamastador, ou o gigante do Cabo dos Tormentos, de que vocês dois experiência. Ou se desvaneciam para sempre, como descrito nas duas estrofes, sextetos do comovente poema pessoano Mar Português, uma metáfora alusiva. Esse poema ilustra o estoicismo destes filhos do nobre povo português. A narrativa do livro prossegue com a sintética descrição das sucessivas chegadas dos lusos, integrado em expedições diferentes ao longo dos litorais ocidental e oriental africanos, continuados no termo do século XV com o mundialmente famoso feito da chegada em Calicut, na Índia, das caravelas lideradas para, na história da humanidade, celebrado na história da humanidade, celebrado Vasco da Gama. Este período de reconhecimento dos itinerários marítimos dos oceanos Atlântico e Índico e de contacto com os povos dos respectivos litorais, sem penetração nem propensão de sedentarização e domínio, foi amplamente exaltado no discurso proferido na tarde do dia 15 de janeiro de 1975 e no âmbito da sessão de encerramento das negociações da Cimeira de Alvor para a independência de Angola. Esse discurso foi proferido por quem viria a ser, 11 meses depois, o primeiro presidente de Angola. E ele exaltou esse esforço com as seguintes palavras de reconhecimento, e eu cito: da ponta de Sagres partiram os navegadores que contribuíram positivamente para o contacto com outros povos e continentes e, portanto, para o advento de uma nova etapa na sociedade. Este esforço português é mundialmente reconhecido. Isto é incontroverso. E, efetivamente, os portugueses inauguraram, com as expedições marítimas dos séculos XV e XVI, uma nova era para a humanidade. Contudo, a fase de avaliação de vantagens de sedentarização seguiu-se a implementação do domínio dos povos nativos, sob coação com armas de fogo, tendo o processo iniciado em Angola a partir de 1575, com 600 expedicionários capitaneados por Paulo Dias de Novaes. A este navegador doara o monarca luso, desaparecido em 1578, aos 24 anos de idade,
em Marrocos, na Batalha dos Três Reis. Portanto, doara uma exígua faixa de terra entre as fozes dos rios Dande, ao norte de Luanda, e Longa, ao sul da capital de Angola. E estabeleceu-se a capitania de Luanda, ou não, capitania de Angola, que sucessivamente, já mais ampliada, obteve a designação de colônia e muito depois, com a ampliação que a Conferência de Berlim sobre a África permitiu, este território, muito mais ampliado, passou a chamar-se província e, em véspera da independência, passou a chamar-se Estado de Angola. Nos termos da Carta de Doação, subscrita em 1571 pelo infeliz monarca, a possessão constituíra um prêmio à descendência de Bartolomeu Dias, que fora o primeiro europeu que 10 anos antes da chegada de Vasco da Gama à Índia fizera a ligação entre os oceanos Atlântico e Índico pelo extremo meridional do continente berço, pelo que a cidade do Cabo, na atual República da África do Sul, não ficaria menos dignificada, em obediência à história da humanidade, se fosse portadora do topônimo coincidente com o antropônimo e em homenagem a esse navegador português, Bartolomeu Dias. A fase que se consubstanciou inicialmente na sedentarização, domínio, intensificação e tráfico transoceânico para a Europa e para as Américas dos nativos das regiões dominadas, como se tratasse de gado, e depois da extinção da escravidão, na constituição de empresas majestáticas, em enormes latifúndios requerentes de trabalho nativo e intensivo, e a devassa de vários tesouros, foram igualmente estigmatizadas imediatamente a seguir ao excerto, acima citado, pelo líder político que viria a ser o primeiro presidente de Angola, quando referiu, volto a citar, relativamente perto da ponta de Sagres, terminam para o continente africano e as relações injustas que mais tarde enegreceram os brilhantes feitos dos navegadores portugueses. Esses feitos eram virtuosos desde o início. Transformaram-se depois. Não estou a citar. Agora vou continuar a citar. Aqui, as pretensões dos colonialistas ficaram enterradas para sempre. Tenho o imenso prazer de felicitar o povo português. E termino essa citação. Isso foi dito no dia 15 de janeiro de 1975. Efetivamente, o povo português contribuiu também, com o 25 de abril de 1974, para a recuperação da sua dignidade, a qual fora manchada pelo exercício, pelos poderosos e em seu nome, do colonialismo. E hoje se observa quantos portugueses, para admiração de todos nós, com apoio de todos nós, brilham na liderança de organizações mundiais e em organizações europeias. E com a asserção anterior, uma vez mais, o líder político angolano, licenciado em Medicina pela Universidade de Lisboa, 17 anos antes, acertava com a exatidão na caracterização dos processos que foram tornando assimétricas as relações entre os nativos e os hóspedes. Também em Moçambique, justamente no ano em que o infeliz monarca português dera a faixa de terra ao neto de Bartolomeu Dias, uma expedição liderada por Francisco Barreto, um antigo governador dos territórios no subcontinente indiano, sob a administração portuguesa, expedição depois continuada por Vasco Fernandes, homem e sucessor. Essas expedições permitiram que se subisse o curso do rio Zambeze para iniciar e depois consolidar o estabelecimento dos assentamentos lusos em Quelimane, em Sena e em Tete. Foi a esta última localidade que os intrépidos e disciplinados líderes da caravana, saída de Malange em 1802, chegaram para consumarem a primeira travessia transafricana e austral, formalmente registrada nos anais da história das expedições, sobre os primórdios do reconhecimento e exploração das rotas comerciais e da hidrologia, orogenia, dendrologia, etnologia, ecologia, etc., da África Austral.
Esta é muito interessante e sintética narrativa histórica baseia-se numa investigação científica, meta-analítica, amplamente documentada, que termina com o, em nada estranho, episódio de não reconhecimento pela Câmara de Lisboa, em 1954, do feito dos 2 pombeiros angolanos, sob a bandeira portuguesa, com a consequente denegação de lhes ter sido concedida a dignidade dos nomes figurarem na toponimia da capital europeia mais próxima, no tempo, no espaço e na história do continente africano. Efetivamente, esta capital europeia mais próxima da África dos africanos. Estava-se a meio do septanato presidencial, o único que lhe foi permitido, do segundo chefe de Estado do período da ditadura constitucional portuguesa. O seu antecessor proclamara, em julho de 1938, e quero sublinhar esse aspecto, justamente na Foz do Rio Congo, a grandiosidade do Império Colonial Português. Esta figura que eu dizia, o seu primeiro era o Marechal Antônio Oscar de Fragoso Carmona. Ele proclamara o Império Português na Foz do Rio Congo, em 1938. A grandiosidade do Império Colonial Português, referindo por conveniência da sua função e ao arrepio da objetividade da ciência, que fora Diogo Cão que incluíra esta parte em Angola, quando, sabemos nós, ao tempo em que esse navegador aportara a Foz do majestoso Rio Congo, a colônia de Angola ainda não existia. Por inerência, nenhuma entidade com o topônimo de Angola está ancorada na imorredoira obra poética, Os Lusíadas, que foi publicada no dia 12 de março de 1572. Eu não me consideraria, excelências, digno da vossa atenção se não terminasse essa despretensiosa oração ou este despretensioso laudácio ao autor Bento José Duarte e ao editor João Ricardo Rodrigues pela belíssima obra que nos disponibilizaram, pedindo o obséquio supletivo da vossa atenção pelo seguinte. Hoje, dia 29 de outubro de 2025, assinala-se o 360º ano desde a ocorrência, na mesma data, do ano de 1665, da inolvidável Batalha de Ambuila, localidade angolana, situada atualmente na província do Uíge, que opôs, em desobediência pelo governador em funções na altura, na colônia, de explícitas indicações do rei luso, Dom Afonso VI. E esta batalha opôs as armas portuguesas empunhadas por dezenas de milhares de homens ao serviço da colônia de Angola contra as armas do rei católico do Congo, Dom Antônio I, com os nomes vernaculares Moana Malava ou Cangavita, igualmente acompanhado no campo da batalha, pessoalmente se encontrava no campo da batalha, por dezenas de milhares de seus militares súbditos. O desfecho dessa batalha, minhas senhoras e meus senhores, saudou-se no triunfo das armas portuguesas e, com grande pesar do rei português, em virtude do seu irmão monarca africano ter sido decapitado no campo da batalha e milhares de nobres do Congo haverem perecido. Há 4 anos, minhas senhoras e meus senhores, foi rezada a missa no Museu dos Jerônimos e celebrada pelo reverendíssimo prior da capela do mosteiro, de sufrágio pelas almas perdidas, em especial a do rei mártir do Congo, nessa tragédia causada pela desobediência ao seu rei, desobediência esta protagonizada pelo governador em funções em Angola nessa altura. Por inerência deste acontecimento histórico, houve o desmoronamento da Casa Monárquica do Congo e todo
todas as relações de poder instaladas na África Central e Austral. Isso determinou muito dos acontecimentos subsequentes nas regiões central e austral da África, até os dias correntes. Eu acrescento, Excelência, minhas senhoras e meus senhores, isto decorreu no dia 29 de outubro de 1665. Em janeiro de 1666, o sobrinho do governador, desobediente, trouxe a coroa de prata que fora enviada do Vaticano pelo Papa Inocêncio VIII ao rei do Congo, trouxe para Portugal. Eu penso que se conseguíssemos recuperar essa coroa, seria um acontecimento importante, porque ela poderia significar uma redenção de todos esses acontecimentos que ficaram ancorados na nossa história. Não obstante ter ocorrido aqui o terremoto de 1755, creio que foi no 1º de novembro de 1755. Mas eu verifiquei que os destroços do primeiro padrão instalado por Diogo Cão em 1482 ainda existem nas instituições portuguesas. E não me admiraria se também esta coroa do rei decapitado do Congo eventualmente pudesse ser localizada e enriquecesse essa fraternidade entre nós e que perdurará, porque assim diz o nosso sentimento. É por isso também que eu aceitei vir hoje e no dia de hoje para vos transmitir isso, para além de exaltar todo a pujança intelectual do autor José Bento Duarte. Tenham dito e muito obrigado.